Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez para render graças ao nosso Deus. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Acomode-se aí no seu espaço. Convide as pessoas que estão próximas a você para participarem desse culto conosco. Se você quiser enviar os seus pedidos, seus agradecimentos, pode fazer isso agora. E enviando agora, nós ainda incluiremos seus agradecimentos e seus pedidos agora no momento inicial. Se você enviar no segundo momento, os seus pedidos serão inclusos somente lá no final do culto, ok? Então, se você quiser já saudar a igreja, saudar a todos que estão conosco, em contato conosco, pode fazer isso agora, dando seu boa noite, a paz do Senhor, da forma que você achar por bem. Estamos aqui louvando a Deus. Como vocês já observaram, estão conosco amigos queridos, irmãos em Cristo, Monique e Moisés, casal que já participou conosco de outras lives, só que eles agora estão de residência nova, né? Estavam aqui perto de mim, no bairro de Irajá, agora mudaram, estão lá em Curitiba, participando lá de Florianópolis. Moisés e Monique, vocês são amigos e irmãos queridos. Bom tê-los conosco nessa noite. E nós queremos que, enquanto você está aí se acomodando, você também envie esse link para outras pessoas participarem conosco desse culto. Se você puder enviar esse link para um amigo, para um familiar, faça isso, e com certeza você vai abençoar vidas, fazendo a mensagem da palavra chegar até essas pessoas. Então vamos lá. Encaminhe esse link para outras pessoas ouvirem a palavra de Deus, se você puder. Vamos refletir nessa noite a respeito de o segredo para que o milagre aconteça. O segredo para que o milagre aconteça. Se você quiser já ir abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, já pode ir fazendo isso. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Claro, vamos entoar louvores ainda, vamos orar ao Senhor ainda. Mas se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, deixando a sua Bíblia aberta, boa noite, irmã Márcia, Deus abençoe a sua vida. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia para adiantar, pode fazer isso. Irmã Maria Emília Santos, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Irmã Leila Moema, esposa do meu querido amigo irmão Nélio. Deus abençoe, irmã Leila. A paz do Senhor. Muito obrigado pela irmã estar participando conosco desse culto. Nós vamos orar então, queridos. Nós não temos pedidos ainda, não é? Ainda não chegou nenhum pedido nesse momento, então nós vamos orar ao Senhor. E você está convidado a orar conosco. Curve a sua fronte aí. Vamos falar com Deus agora. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, como igreja do Senhor, igreja reunida mesmo à distância, mesmo virtual, mas o Teu Espírito é aquele para o qual não há barreiras. Nós, Pai, te louvamos e já te agradecemos pelo que o Senhor há de falar nessa noite conosco, através dos louvores, através das orações que serão, ó Pai, dirigidas ao Senhor, ao Teu trono de graça, agradecimentos, pedidos,
que o Senhor receba o nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Pedimos pelo casal Monique e Moisés que estão conosco nessa noite, que o Senhor os guarde nessa sua nova residência, nesse seu novo local, ó Pai, de estabelecimento, que o Senhor esteja abençoando e conduzindo a vida deles. Muito obrigado, Pai, pela vida desses queridos amigos e irmãos, que o Senhor os use nesse culto para falar aos corações através dos louvores entoados. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Irmãos queridos, como já dissemos, irmã Juraciara, boa noite, seja bem-vinda, muito bom saber que a irmã e a família estão participando conosco. Irmã Lene, muito obrigado pela presença da irmã nessa live, irmã e o irmão Vilmar. Irmã Neucineia, obrigado também pela participação. Como já dissemos, irmãos, estão conosco nessa noite. Delaías Fulgoni, muito obrigado, querido, pela presença. Muito obrigado por você cultuar a Deus conosco. André Nascimento, muito obrigado por vocês estarem conosco. Irmã Elma, muito obrigado também pela participação. Eunice Correia, minha querida diaconisa da Igreja Batista de Gianópolis, muito obrigado pela sua participação. Mas, como dissemos, estão conosco esses irmãos queridos, esse casal, Monique e Moisés. Eles estarão agora entoando 2 louvores ao Senhor. Eles entoarão um louvor, depois, mais uma vez, vamos orar ao Senhor, e depois, então, a Monique e o Moisés entoarão um novo louvor. A palavra está com vocês, queridos, agora de residência nova, de igreja nova. Eles pertenciam à primeira de Irajá, agora estão lá na segunda de Florianópolis, né? Estão lá em Florianópolis. Eu falei Curitiba? Não. Florianópolis. Desculpa aí pelo engano. Deus abençoe, queridos irmãos. A palavra está com vocês. Amém. Como é bom louvar o Senhor. Que você no seu lugar possa adorar esse Deus, engrandecer o nome dele, porque ele é um Deus de milagre, ele é o Deus que nos sustenta, é o Deus que cuida de nós. Que faça seu lugar um lugar de adoração a esse Deus. E faça desse louvor uma oração. Essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Chega a isso, eu tenho Deus, que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me toma, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declare isso, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Declare, o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha tá. Todavia me alegrarei, todavia
ainda. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio em ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode declarar com toda a fé, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei em ti, Jesus. Me alegrarei em ti. Tu és o meu Senhor. Me alegrarei em ti. Meu Deus de milagres. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, obrigada, Senhor. Com o Senhor, pastor. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ele tem liberdade aqui. Que você possa dizer nessa noite: tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, uma morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Sou tua casa, uma morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas.
morada em nós. Habita em nosso meio, Pai. Porque Tu tens liberdade nesse lugar, Jesus. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Nick, Moisés, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu só fazer uma explicação. Nick e Moisés são da segunda igreja batista, a igreja do meu amigo Valdo, nosso amigo, e da Liliane. Deus abençoe. Pastor Valdo, sua igreja. Deus abençoe Nick e Moisés. Moisés, enquanto o povo de Deus localiza a referência bíblica, segundo Reis, você que está aí, né? Segundo Reis, localize, segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Moisés, você pode orar para nós? Sim, pastor. Senhor, obrigado por esse momento de estarmos aqui, Senhor, para cultuarmos, para engrandecermos o Teu santo nome, através, meu Deus, desta live com o pastor Júlio, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. É tão satisfatório para nós, meu Deus, de estarmos cultuando, Senhor, com o Teu servo, meu Deus, através desta live, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os corações da palavra que vai vir, Senhor, através da boca do Teu servo. Que as pessoas possam receber e possam guardar a Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado por esse momento, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 7, e eu quero dar cumprimento. Enquanto você localiza aí a referência bíblica, eu quero dar os cumprimentos, né, a todos que estão cultuando conosco nessa noite. Temos muitos amigos, irmãos cultuando conosco. Rogério Moreira, boa noite, Deus abençoe a sua vida. Vida da irmã Thelma. Jane Matos, boa noite, querida. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença entre nós. Isso, Rogério, isso mesmo. Belíssimo louvor. Josué Oliveira, meu amigo, irmão em Cristo, boa noite. Seja muito bem-vindo entre nós. André Nascimento, Deus abençoe a sua vida, André. Deus abençoe, Rogério. Temos mais amigos conosco. Pastor que me batizou, pastor JB Silva, lá da Segunda Igreja Batista em Piabetá, igreja onde me converti. Muito obrigado, pastor, pela sua presença conosco nessa noite, nessa live. Deus abençoe. Vamos lá, então, queridos. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. E o que eu quero convidá-la a refletir nessa noite a respeito do tema O Segredo para que o Milagre Aconteça. O Segredo para que o Milagre Aconteça. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. É um texto bastante conhecido. Abra, você já está com a sua Bíblia aberta, certamente. Se há ao seu lado alguém que não possua a Bíblia, permita que essa pessoa leia a Bíblia com você, ok? O cristão tem que ter amor pela palavra, precisa manusear a palavra, abrir a palavra, acessar a palavra, não é? Então, vamos lá. Se a sua Bíblia está no celular, acesse pelo celular. Se está encadernada, acesse pela encadernação. Vamos, então, ler a palavra de Deus. É bom que o cristão tenha acesso a essa palavra. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Vamos lá, então, ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu,
Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus amado, mais uma vez nós queremos, com temor e tremor, pedir ao Senhor que o Senhor fale aos corações dos ouvintes dessa noite, ó Pai, das pessoas que estão cultuando, adorando o Senhor conosco. Que a tua palavra vá ao encontro de cada coração e preencha, Pai, aquele vazio que só o teu Espírito Santo pode preencher. Fale ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Crise, oportunidade para o milagre. Naua Maiara, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Luiz Teodoro, boa noite, querido. Luiz Teodoro, que é feitosa, né? Sua esposa, boa noite. Lúcia Bento, direto de Portugal. Boa noite, irmã Lúcia. Deus abençoe. Estamos orando pelo seu retorno, viu, irmã Lúcia? Estamos orando pelo seu retorno. Então, vamos lá, queridos. Crise, oportunidade para o milagre. Vamos lá. Esse texto fala a respeito de uma pessoa que estava vivendo uma crise intensa. E essa pessoa era uma viúva. E ela precisava de um milagre de Deus. De que tipo de milagre ela precisava? Ela precisava que Deus multiplicasse os seus recursos, ou que providenciasse seus recursos, porque ela acabara de ficar viúva e o seu esposo, pelo jeito, não era um bom administrador, embora fosse um homem de Deus, pelo jeito, ele não era um bom administrador das suas finanças, e ele, então, acabou contraindo dívidas. A Bíblia não fala que tipo de dívidas, nem como ele contraiu essas dívidas, mas ela, então, precisava pagar os seus credores, aqueles credores do seu esposo que acabaram se transformando em credores da família, não é? Então, você percebeu essa realidade comigo nesse texto. Eu quero dizer para você o seguinte: pessoas que amam a Deus também estão sujeitas a cometer certos deslizes, a certos erros, porque ninguém é perfeito. E, pelo visto, apesar de ser um homem comprometido com o Senhor, esse discípulo, esse aluno do profeta Eliseu era um homem que liderava uma escola de profetas, e ali naquela casa de profetas, naquele seminário teológico, ele tinha ali diversos alunos, não é? Então, apesar de ser um homem comprometido com o Senhor, aquele discípulo, como eu já havia falado, ele, pelo visto, não era um bom administrador das suas finanças, ele contraiu dívidas e depois não conseguiu pagá-las, e quando faleceu, deixou a sua família em situação crítica. Vejam bem a situação daquela senhora, daquela viúva, a situação daquela família, não é? Aquela mulher ficou apavorada com aquele quadro, porque viu-se da iminência de vender e de perder os seus filhos para o credor do seu esposo. É claro que para a gente que vive numa cultura diferente, essa ideia de vender filhos para pagar dívidas parece absurda, mas na época, a prática da escravidão era uma realidade em Israel. Era comum um credor levar como escravo os filhos do devedor, a fim de que eles trabalhassem até saldar a dívida dos seus pais. Então, para a gente, hoje é uma realidade meio diferenciada, meio atípica, mas isso era muito comum naquela ocasião. Mas vamos lá. Agora que você já se situou nesse cenário, nessas informações em paralelo ao texto, agora eu quero que você pense comigo
Quais são essas oportunidades para que o milagre aconteça na crise, não é? Então, Deus é capaz de transformar a crise em fartura. Deus é o Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Então, vamos lá. Primeira lição que eu aprendo aqui nessa noite, com esse episódio vivido por Eliseu, é o seguinte: Deus opera o milagre através daquilo que apresentamos a Ele com fé. Deus opera o milagre através daquilo que apresentamos a Ele com fé. Veja o versículo 2, que nos fala, o que ele nos fala nessa noite. Diz assim, o versículo 2 de 2 Reis 4. Se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia, fique à vontade. Diz assim: Eliseu perguntou à viúva: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite ou de uma botija de azeite. Homem de Deus é assim. Pessoa de Deus é assim. Pessoa de Deus quer ser oportunidade na vida de quem necessita. E Eliseu não foi diferente. Eliseu, quando a viu e quando ela foi conversar com Eliseu e falar das suas aflições, dos apertos que tomavam conta do seu coração, Eliseu então percebeu a situação humilhante e amedrontadora que aquela mulher estava enfrentando e se propôs a ajudá-la. Ele disse: olha, em que eu posso ajudá-la? Essa é a postura de uma pessoa de Deus. Nesses tempos em que há tanta gente aflita, tanta gente intranquila por conta da situação em que o mundo está vivendo, não é? Então, nesse tempo, nós, como pessoas de Deus, precisamos ser oportunidade na vida de quem carece, de quem está necessitado. Sabe por quê, queridos? A vida cristã se evidencia através da praticidade, através do serviço que prestamos às pessoas em nome de Deus. Quando eu e você abençoamos pessoas, o nome de Jesus é glorificado. Então, Eliseu fez dessa forma. A primeira atitude de Eliseu foi pedir àquela mulher para fazer um inventário físico de todos os bens que ela possuía. Eliseu perguntou assim: o que você tem em casa? Ou seja, faça um inventário físico aí, vai lá, consulte seus armários, a sua despensa, os seus guardados, veja exatamente o que é que você tem para, a partir daí, a gente tentar fazer alguma coisa. Essa foi a postura e a iniciativa de Eliseu. Aquela simples senhora não teve nenhuma dificuldade para dar a resposta ao profeta, já que ela não tinha muita coisa, não possuía muita coisa, considerando que a única coisa que ela possuía, que tinha algum valor de mercado, era uma botija de azeite, uma vasilha com azeite, não é? Mas é bom a gente lembrar que o azeite, entre os judeus, possuía diversas utilidades. Servia para cozinhar, os óleos aromatizados, os azeites aromatizados serviam para ungir-se, não é, após o banho, era uma espécie de creme hidratante, não é? As mulheres já se cuidavam, as mulheres são muito cuidadosas, elas já faziam isso desde aquela época, elas faziam isso com os óleos, com os azeites aromatizados. Então, além disso, né, ela, então, não possuía mais nada, mas aquele azeite não era um bem assim tão valioso, não era nenhuma barra de ouro, mas era tudo que ela possuía após fazer o seu inventário. Mas quem disse que Deus precisa de muita coisa para fazer um milagre? A Bíblia narra diversos fatos, diversos momentos em que Deus operou o milagre apenas com um simples instrumento colocado nas mãos dele e com a fé. Lembram-se de Moisés, que com um simples cajado, o mar vermelho foi aberto? Claro, não foi Moisés que abriu, mas foi Deus, e Moisés só tinha na sua mão aquela vara. Lembram-se da pedra, da água que jorrou daquela rocha? Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Ele só precisa que nós coloquemos o pouco que temos nas mãos dele e creiamos no seu poder de realizar a obra.
Para Deus fazer o milagre, ele não precisa de muita coisa. Pode ser uma botija com um pouco de azeite, uma migalha de qualquer outra substância, desde que seja acompanhada com fé. O pouco com Deus, já dizia minha mamãe, minha saudosa e querida mamãe, o pouco com Deus torna-se muito. E nós também conhecemos aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes lá em João, né, do Evangelho de João. Mas Eliseu então chamou aquela mulher e disse, olha, faça um inventário, veja o que você tem. Ela disse, a sua serva, a esposa daquele seu aluno da casa de profetas, não tem nada a não ser uma pequena botija de azeite. E aí, então, Eliseu deu a orientação a ela, e ela, como uma mulher diligente, determinada, ela tomou as suas atitudes. Vamos ver o que o texto continua a nos ensinar. Segundo ensinamento que eu tiro aqui nessa noite, que eu absorvo aqui nessa noite, o milagre pode ser impedido por problemas de relacionamento. O milagre pode ser impedido por problemas de relacionamento. Veja o que Eliseu orientou aquela mulher a fazer, capítulo 4, versículo 3, somente a primeira parte. Ele disse assim, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Que desafio, não é? Ela precisava de um milagre, mas precisava que os vizinhos, então, fizessem o favor de, a ela, emprestar as suas vasilhas. Após tomar conhecimento que a única coisa com valor de mercado que ela possuía, Eliseu então orientou aquela pobre mulher, e ela foi instruída a juntar, não é, a ir à vizinhança para apanhar essas vasilhas. Vamos imaginar o seguinte, e se ela não tivesse bom relacionamento com aquelas pessoas que residiam ali por perto? Como é que seria? E se ela não convivesse bem com aquelas pessoas da sua proximidade, da sua vizinhança, como é que seria? Mas, pelo que se percebe, ela se dava bem, se relacionava bem com aquelas pessoas, com a vizinhança, né? Então, ele disse, peça vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, mas, olha, não peça poucas vasilhas, não é? Relacionamentos mal administrados podem impedir que Deus faça milagre em nossas vidas em qualquer ambiente. Relacionamentos mal administrados podem impedir que Deus faça milagre em nossas vidas. Queridos, o milagre compete a Deus, pertence a Deus, mas relacionar-se bem com as pessoas que Deus pode usar como instrumento para nos abençoar, relacionar-se bem com elas compete a nós. Como cristão, eu preciso, e você também, nós precisamos ter bons relacionamentos. Já dizia o poeta, amigo é coisa para se ter e para se guardar do lado esquerdo do peito. E olha, quem tem amigos, Deus usa esses amigos para abençoar. Eu tenho muitos amigos que me abençoam em diversos aspectos. E não adianta a gente querer um milagre, uma coisa metafísica, se aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente se nega ou se omite a fazer. O cristão precisa, sim, Josué, ter bons relacionamentos. Na hora em que a crise se acirra, na hora em que ela se torna mais contundente, mais grave, são pessoas do nosso convívio que Deus usa para abençoar. É claro que Deus pode também levantar pessoas que nós nem sabíamos que eram nossos amigos, mas que naquele momento se levantam e então nos dão aquele suporte necessário. Sabe por quê? Porque é impossível ser feliz sozinho. É impossível a gente viver como uma ilha. A palavra de Deus diz que nós não conseguimos viver sós.
Precisamos nos relacionar bem com pessoas, darmos bom testemunho para essas pessoas, sermos instrumentos de Deus nas mãos delas, para que o milagre aconteça. E muitas vezes, na nossa família, o milagre não acontece porque os relacionamentos não são bons. E aí a família desanda toda, e Deus faça um milagre na minha família. E Deus está dizendo, olha, posso fazer, tenho poder para fazer, mas primeiro você precisa consertar, acertar o relacionamento. Na igreja, nós queremos o milagre de Deus, mas se esse relacionamento não for bom, o Espírito de Deus é impedido de atuar onde não há bom relacionamento. No trabalho também, no ambiente de trabalho, nós precisamos ser bons companheiros de trabalho e ter bons amigos de trabalho, bons cooperadores que trabalham junto conosco, não é? Nem o nosso culto será aceito a Deus, nem o nosso culto será aceito a Deus se houver mágoa no nosso coração. Nem o nosso culto será aprovado por Deus se houver mágoa no nosso coração contra alguém. Eu me lembro de um ensinamento de Jesus, quando ele disse lá em Mateus 5, 23 e 24, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de seu irmão que tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, consertar-se com ele, depois volte e apresente a sua oferta. Então, querido, a melhor oferta que nós podemos apresentar a Deus é uma vida correta diante dele e uma vida leal diante das pessoas que nos cercam. Vejam o sentido da cruz. Vertical, relação correta diante de Deus e relação leal diante das pessoas. Esse é o sentido da cruz. O Evangelho, a cruz de Cristo, nos une a Deus, sim, é verdade, mas também nos torna pessoas leais que convivem com as outras em harmonia, sabendo que não somos nem melhores e nem piores do que ela, que somos cooperadores. Essa palavra co significa ao lado, né? Nós operamos, trabalhamos ao lado dessas pessoas, uma cooperação. Cooperadores. É isso que Deus espera de nós, que nesse momento de aperto, nesse momento de desesperança, que nós sejamos cooperadores, sejamos instrumentos nas mãos das pessoas e que também contemos com as pessoas para que Deus faça um milagre em nosso favor. Não tenho dúvida de que ainda hoje Deus quer operar milagres, mas muitas vezes os nossos relacionamentos truncados, a nossa falta de habilidade, de amor ao próximo, de amor a Deus, de temor a Deus acima de tudo, podem impedir que Deus faça aquele milagre completo. Outro destaque que eu quero fazer baseado nesse texto, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da fé. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da fé. Vou ler outra vez o versículo 3, capítulo 4, mas fazendo destaque da sua parte final, da parte final desse versículo. Diz assim a palavra: então, disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Vá pedir emprestadas vasilhas a seus vizinhos, a todos os vizinhos, mas peça muitas. Eu quero destacar esse peça muitas. A fé daquela mulher foi medida, não seria medida, mensurada, o tamanho do milagre seria mensurado pelo número de vasilhas que ela conseguisse juntar. Naquele dia, a pobre viúva teve uma grande fé na providência de Deus para salvar os seus filhos. Imagine, não há nada mais precioso para uma mãe do que seu filho, não é isso? E então ela estava se empenhando no máximo que podia para evitar que o seu filho fosse ser um servo de um credor.
um escravo de um credor, que fosse vendido para esse credor. Então, ela se empenhou o máximo que pôde, então colocou a sua fé em prática, e como se relacionava bem com a vizinhança, ela foi, então, pegar as vasilhas e pediu ajuda aos seus filhos. Certamente aquela família era uma família cujos filhos também se relacionavam bem com seus amigos lá da vizinhança. Porque não só ela, mas eles também ajudaram aquela mulher a recolher aquelas vasilhas, não é? Então, muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. Sem vasilha não haveria recipiente onde armazenar o azeite. Perceberam? Então, queridos, a combinação fé e milagre é como um processo de semeadura e colheita. Ela possuía pouca coisa, somente uma botija de azeite. Ela precisava de outras vasilhas, mas precisava de fé para crer no milagre de Deus. Nós precisamos de fé. Nós estamos vivendo um momento de escassez. Há muita gente nessa hora que está perdendo os seus rendimentos. Há muitas pessoas que têm feito contato comigo, não é? E que têm dito de seus apertos. Mas, queridos, nós devemos ser instrumentos de Deus para abençoar essas pessoas. E graças a Deus, a Igreja Batista do Jockey Club tem sido esse instrumento. Muitas pessoas têm se mobilizado para auxiliar não somente a comunidade onde estamos, mas também algumas pessoas que, porventura, passem por aperto, que é normal, meus queridos, normal. Todo mundo passa por altos e baixos. O importante é crermos nesse milagre de Deus, mas Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar. E nós precisamos de Deus, mas precisamos também de gente. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Não pense que você é autossuficiente. Eu estou bem com Deus, está tudo bem. Não, não é assim. O cristão está bem com Deus, mas o reflexo disso é demonstrado quando ele também está bem com as pessoas. Não dá para amar a Deus, não é? Que a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão, o nosso semelhante, que a gente vê com os olhos físicos. É assim que a Bíblia ensina, não é? É dessa forma que a Bíblia ensina. Queridos, e para a gente concluir, no milagre, a parte de Deus é orientar e realizar. A parte humana é obedecer e crer. Nesse milagre, a parte de Deus é orientar e realizar. A parte humana é obedecer e crer. Vejam bem, Eliseu disse, olha, o que você tem? Ela disse, só tem uma botija de azeite, só tem uma vasilha de azeite. Então, você faz o seguinte, vá à sua vizinhança, pegue as botijas, o máximo que você puder, pegue muitas, entre para a sua casa, feche a porta e olha, o que Deus orientou através do profeta, aquela mulher fez. Por isso que eu disse para você, no milagre, a parte de Deus é orientar e realizar. A parte humana é obedecer e crer. Versículos 5 e 6 de 2 Reis 4. Vejam o que a palavra diz para a gente. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Por trás da porta fechada, dentro de casa, ali foi o lugar do milagre. Queridos, a nossa família deve ser um espaço para o milagre de Deus. Se a nossa família não for um milagre, milagre nenhum vai acontecer quando estivermos reunidos como igreja lá no santuário. Então, por trás da porta fechada, a viúva e seus filhos foram testemunhas do grande milagre da multiplicação. A sua família será um milagre na igreja, se ela for um milagre em casa.
A sua família receberá milagres na igreja se de fato ela for uma família de Deus lá quando as portas estiverem fechadas, lá no seu aposento. As muitas vasilhas estavam espalhadas ao redor, não é? Lá da casa daquela viúva, pronta para serem enchidas, pronta para serem enchidas. Os filhos trouxeram as vasilhas até a sua mãe, uma a uma. E eu quero aqui que você me ajude a pensar na cena, não é? Aquela mulher foi, pegou a única vasilha que ela possuía, com azeite, a única botija que ela possuía, ela então pegou a primeira e derramou na segunda. A segunda se encheu e a primeira não esvaziou. Ela pegou a terceira vasilha, encheu, a terceira se encheu e a segunda não esvaziou. E ela foi fazendo assim, nessa sequência, uma a uma, até que chegou a última vasilha. Encheu a última vasilha, a última encheu, a primeira continuou repleta, não se esvaziou. E assim foi acontecendo, não é? Queridos, é assim que Deus faz. Milagre é isso. Milagres são coisas inexplicáveis. São acontecimentos que estão acima das nossas possibilidades. E é isso que Deus faz quando os nossos recursos chegam ao final. O que eu quero dizer para você é que essa crise que estamos vivendo, esse momento de escassez, de luta que estamos vivendo, é nesse momento que Deus mais se apresenta a nós dizendo, olha, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A mesma coisa que o apóstolo Paulo falou lá, aliás, ouviu, não é? Quando ele, então, pediu que Deus retirasse aquele espinho da carne, pedindo que Deus o livrasse daquele sofrimento. O que eu quero dizer para você é isso. Deus multiplica, Deus faz milagre. E esse milagre pode ser ou a multiplicação, ou dizendo para nós que a graça dele nos basta. Eu tenho mais de 20 anos, deixa eu fazer as contas direitinho aqui, não, mais de 30 anos de evangelho. Às vezes a gente perde as contas, enfim, a quantidade de tempo, não é? Perde essa noção de tempo. Então, eu tenho mais de 30 anos de evangelho. O tempo todo, Deus sempre socorreu a nossa família. O tempo todo, Deus nunca nos deixou faltar aquilo de que nós necessitamos. Eu não estou falando de luxo, eu estou falando do que é necessário, o que sempre foi necessário. É assim que Deus se apresenta. E nas vezes em que ele não queria dar aquilo que a gente pedia, porque pedir é um direito nosso, mas dar é Deus que sabe o que é melhor para nós. Às vezes em que ele não queria responder a sua oração com um sim, ele dizia para a gente, como disse para o apóstolo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é milagre. É milagre de suprir, mas milagre também de dizer, olha, o seu coração vai ficar tranquilo, porque eu vou dar paz a ele, porque a minha graça te basta. E eu sei do que você precisa. É exatamente assim que Deus faz. E, querido, eu queria que você, nesse momento, aproveitasse para receber de Deus aquilo que ele tem para você, não é? Para receber de Deus aquilo que ele tem para você. O Senhor ainda hoje faz milagres. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus de milagres. O Senhor ainda faz milagres. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, ainda hoje multiplica os nossos recursos. E quando ele acha que não é para multiplicar, ele sabe muito bem que o que basta para nós é a presença suficiente dele. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Então, querido, preste atenção nisso. Coloque em prática isso na sua vida, se você ainda não tem colocado, se você ainda não tem vivido essa realidade.
É assim que Deus quer que você faça, que você seja uma oportunidade na vida das pessoas. O profeta perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Nesse momento de crise, seja um ajudador, não queira só para si, não queira só para si, não seja um sanguessuga, seja uma oportunidade na vida de alguém, seja uma bênção na vida de alguém. Se você, claro, precisa de ajuda, sim, peça ajuda. Deus vai mobilizar pessoas. Se você está vendo pessoas ao seu lado que precisam de ajuda, seja um ajudador. Boa noite, Eliseu. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Bom vê-lo conosco mais uma vez, Eliseu. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da fé. No final das contas, sabe por que o azeite não jorrou ainda mais? Só não teve mais azeite porque não tinha mais vasilha. Enquanto houve vasilhas, o azeite não faltou. O que nós precisamos fazer diante de Deus é colocar a nossa vida no altar do Senhor, obedecer o que Ele nos recomenda, obedecer a orientação dEle, porque o milagre Deus ainda faz. Amém, querido? Você crê nisso? Você crê que Deus ainda faz milagre? Boa noite, Keké Feitosa, Kelina, nossa irmã em Cristo, ex-ovelha da primeira Igreja Batista em Higienópolis. Deus abençoe. Boa noite, irmã Carmen. Deus abençoe a irmã. Muito obrigado pela participação, a sua família. Mas então, querido, é isso. Deus ainda faz milagres. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e o que mais? E sempre. E eternamente, ou seja, o mesmo Deus que fez milagre lá no passado, continua fazendo milagres hoje. O milagre da provisão, mas também o milagre daquela palavra final: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, querido? É nesse Deus que eu confio, que eu convido você a depositar a sua fé, a dizer: Senhor, o Senhor sabe qual é o momento que eu estou passando, o Senhor sabe qual é a ação que eu estou precisando da sua parte, faça a tua vontade. Se necessário for, Deus vai fazer o milagre da multiplicação. Mas se ele perceber que não é necessário, ele vai dizer assim: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu gostaria que você, mais uma vez, colocasse a sua confiança nas mãos de Deus. O Senhor é aquele que ainda está disponível para fazer o milagre necessário na sua vida. O Senhor ainda está ao seu dispor. A Monique está conosco, não é? Mais uma vez, graças a Deus por você ainda estar aí conosco, Monique. Você vai cantar a segunda canção, Monique, ou deixa para outra oportunidade? Vai cantar mais uma canção ou deixa para outra oportunidade? Pode cantar. Pode cantar? Então vamos lá. A Monique. Amém.
morte já venceu. Viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, você pode declarar isso? Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És um Deus de milagres, o Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar teu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de ti. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, sim, tu és. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És o Deus de milagre. Declare que Ele é o Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, nós cremos, Senhor. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres, o Deus que faz o cego ver. Está passando por aqui, está passando por aí. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em ti. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És um Deus de milagre. Creia nele. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És o Deus de milagre. Amém. E mais uma vez, muito obrigado a você, ao querido Moisés. Vamos orar então, irmãos, encerrando o culto dessa manhã, dessa noite, desculpe, mais uma vez retificando, né? A Monique e o Moisés são da Segunda Igreja Batista em Curitiba. Pastor Valdo, nosso amigo meu, amigo da Liliane, leve o nosso abraço ao pastor Valdo. Monique, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos orar, irmãos, Deus nos abençoe. E se o Senhor falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que essa palavra de Deus também fale ao coração de outras pessoas, tá bom? Dê uma passada lá no canal lá do YouTube, procure lá por extenso, Pastor Júlio Ravani, lá no YouTube, e você pode se inscrever no meu canal, curtir, ativar o sininho. Cada vez que você ativa o sininho, todo novo vídeo, você é avisado desse novo vídeo, e ele fica lá disponível para você ouvir. Vamos então? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o próprio milagre. O Senhor em nossas vidas é o milagre maior de que precisamos. Mas ainda assim, para a nossa alegria, para suprir as nossas necessidades, o Senhor faz aquilo que nós necessitamos, Pai. O Senhor multiplica, mas o Senhor também se apresenta com a tua graça suficiente e diz: a minha graça te basta. Amém. Obrigado, Pai, por tudo, pela tua palavra que é viva, que cada pessoa que esteja ao alcance dessa voz,
da tua voz, quer seja nesse momento, quer seja através desse vídeo gravado num outro momento, que cada pessoa seja fortalecida na caminhada, Pai, seja fortalecida na caminhada. Obrigado pela vida da Monique, pela vida do Moisés. Continue abençoando, Pai, todas as pessoas que estão participando dessa live e todas aquelas que hão de ouvir a tua palavra após a gravação desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, querida, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço, receba um abraço desse amigo pastor. Tchau, tchau. Até a próxima.